Bom, vamos continuar falando do apagão, por favor. Hildo Sauer, venha pra cá. Onde é que você estava na hora do apagão? Em casa, vendo tudo apagar. Eu não sei se aconteceu isso na sua casa, porque na minha casa foi assim, parecia um efeito de luz que eu estava fazendo, porque apagou um pouquinho apagou, aí baixou tudo, aí acendeu, voltou, aí uma moça que estava comigo falou, que lindo, aí, tuf! Foram as tentativas de tentar recompor o sistema, porque ele vai caindo como um dominó. Há uma tentativa do sistema automaticamente. Mas é alguém que faz isso? Fica lá, coitado, que nem um louco? Não, normalmente... Ou é automático? É automático. Às vezes entra operador também, mas não nessa velocidade. Mas eu devo te agradecer, Jô, porque eu acho que você está me ajudando a ganhar o céu. É mesmo? É, porque da outra vez também, quando culparam São Pedro, você me chamou para defendê-lo. É verdade. Agora que estão culpando Santa Bárbara, eu estou de volta. Eu acho que nós dois temos um pouco mais de chance de ir para o céu com isso. Já estamos tranquilamente lá. Ah, então quer dizer que agora é a rainha do trovão, é Santa Bárbara? É a protetora contra as intempéries. É a protetora contra as intempéries. Um raio só liquidou com o país inteiro. Provável, não se sabe nem se foi raio. Alguns dizem que foi raio. O fato é que isso não poderia ter acontecido, nem que fosse raio. Porque alguém falou que foi chuva, vento ou raio. Ora, se fosse chuva, as linhas de transmissão vinham cheias de guarda-chuvinhas. Não vem, porque não precisa, porque elas são robustas contra a chuva. Contra raio, existem pelo menos 3 tipos de para-raios. Na própria rede de transmissão, há um cabo mais no alto, com uma espécie de chifrinhos, que é para capturar o raio. De vez em quando, algum maldito raio escapa e entra na linha, cria uma perturbação. Mas aí, antes de chegar na subestação mais próxima, onde aquele pico de tensão se propaga, tem uma nova proteção, que é o equipamento para-raio, que é para desviá-lo e jogá-lo para a terra. E as subestações estão todas cobertas de para-raios. Então, raio pode até ser um evento causador, mas não deveria causar. E não nessas proporções? Não. Existem, digamos assim, 5 causas. Você esqueceu de falar do vento. Não, o vento também. Eu vou falar dele agora, então, porque ele entra numa outra classe, digamos assim. Existem, normalmente, 5 categorias de eventos que podem gerar uma perturbação. Mas nenhuma dessas perturbações deveria dar causa a um blackout, apagão. São elas, primeiro, eventos internos ao sistema elétrico. Eventos, não estamos falando sem trocadilho, não é vento, não é evento, tal coisa, evento. Isso, não. Tipo um curto-circuito que danifica o equipamento, então cai fora de operação. Todos os equipamentos são protegidos para que, ocorrendo alguma coisa que chegue próximo do limite, por exemplo, temperatura elevada, corrente muito elevada ou tensão elevada, ele desliga automaticamente. É um sistema de proteção automático. Pode haver também manobra acidental. Algum operador que, às vezes, está operando e se equivoca, pode dar. Então, esses são os eventos internos ao sistema. Há outras 4 causas externas. Por exemplo, atos de força maior da natureza. Terremoto, furacão ou até, então, ventos acima da velocidade de projeto, porque o sistema é projetado para resistir. Até que velocidade? Tipicamente mais de 100 km por hora, eles são projetados, as torres em geral, que então elas ficam de pé tranquilamente. Pode haver hacker, tipo, todos os equipamentos têm computadores e softwares que ajudam na operação. Se alguém conseguisse penetrar, mudar os números, os dados de operação, isso também seria uma causa. O que hoje não é impossível, né? Não é impossível, mas aparentemente já foi descartado.
Há também a possibilidade de ato de terrorismo e sabotagem física, derrubar torre, jogar bomba e tal. Terrorismo no Brasil? Não, no mundo, isso são causas genéricas. Não, no Brasil, aconteceu no Brasil isso. É. Quer dizer, você fazer um terrorismo desse no Brasil dá prejuízo para o terrorista. E, eventualmente, um acidente com um veículo. Não, qual é o lucro que o cara tem, né? De desmoralizar o quê, quem, enfim. A última classe podia ser um helicóptero, um avião, ou um caminhão batendo nessas torres, equipamentos. Acho que não houve. Dessas 5 causas, os elementos objetivos de que nós dispomos é que nenhuma delas aconteceu. Então, provavelmente, deve ter havido uma sequência de problemas, ou talvez de manutenção, ou talvez até de operação. Por quê? O sistema também é projetado que, com qualquer uma dessas 5 causas, iniciando um evento, o sistema se protege, perdendo o chamado critério N-1, que é o elemento mais importante do sistema. Se ele for perdido, uma geradora, uma linha de transmissão, o sistema tem que ficar normalmente ligado. Se por um azar tremendo ainda houver uma queda em sequência de outros elementos, como foi o caso, ainda assim o sistema elétrico está preparado para fazer corte seletivo de carga em alguma região próxima do evento para equilibrar a capacidade de geração de um lado com o consumo do outro e a coisa ficar circunscrita numa região limitada. Já estão dizendo agora, está no ar uma notícia, os ministros dizendo, não sei, os ministros que eu saiba é o ministro Lobão, mas como muita coisa ficam atribuindo a ex-ministra Dilma, talvez os dois tenham feito uma declaração atribuindo a um curto-circuito. É possível um curto-circuito tão longo? É possível um curto-circuito danificar um equipamento, mas mesmo assim, como eu antes expliquei, isso deveria ficar circunscrito àquele equipamento e àquele sistema e nada acontecer. Não, esse comunicado foi só do Ministério de Minas. Eu não vou dizer Minas e Energia, porque a energia faltou durante tanto tempo. Eu acho que, por enquanto... Isso está a demonstrar que talvez o debate que tenha havido aí... Porque, veja bem, houve uma tentativa de fazer uma reforma do setor energético em 2003 e 2004, até porque os sucessivos apagões, o mais notável, o de 11 de março de 99, depois veio um racionamento em 2001. O de 99 foi ainda no governo Fernando Henrique. O tal do raio de Bauru que não houve. Também culparam o raio e depois uma equipe do CREA de São Paulo, Kirchner e outros, fizeram um exame detalhado da sequência. Porque o governo também, neste caso, fazendo analogia com o de Bauru, os computadores registram todos os dados de tudo que aconteceu. Além do INPE, que deu informações muito precisas e preciosas sobre atividade de raios, assim também a Copel, que é a empresa do Paraná, aqui no Sudeste, a CEMIG de Minas Gerais e o próprio Furnas, detém um mapa detalhado de todas as atividades de raio. Depois, os computadores de Furnas, Itaipu, da própria empresa de transmissão aqui de São Paulo, e especialmente o Operador Nacional de Sistemas no Rio de Janeiro, tem os registros que, havendo vontade, é possível reconstruir rapidamente a sequência de eventos do que aconteceu, chegar nas causas, o que é algo extremamente importante para recuperar a credibilidade, primeiro nas autoridades, algumas se apressaram a dizer que o caso estava encerrado. Aí o presidente voltou. Sabe o que eu acho, para mim o que eu acho alarmante é o tempo que leva para corrigir. E depois que ninguém explica o que é. E fica uma explicação assim quase que mediúnica. Não, foi Deus. Ficamos um dia quase, 20 e poucas horas, até o ministro e sua equipe anunciarem que foi uma intempérie. O que é uma explicação, mas não justifica nada. Porque esse tipo de intempérie, como eu expliquei antes, não devia dar causa a essa sequência de eventos. Se foi uma intempérie, é sinal de que a instalação é mal feita. Se não foi uma intempérie, é sinal de que a instalação é mal feita. Seja lá o que for, é sinal de que a instalação é mal feita. Ou melhor dizendo, é superada, não é atualizada. E, no entanto, aliás, é engraçado, porque essas coisas na política, né, tudo acaba virando um jogo. Então, de repente, na época que deu o outro apagão, a culpa era toda do governo, que não investiu,
não aplicou nisso e sabia que ia acontecer. Agora, quando acontece a mesma coisa, a oposição deve estar dizendo a mesma coisa. Está vendo? Então não era. E o prejudicado é sempre o eleitor, porque na realidade, para o cidadão, o que interessa é ter aquela tomada que ele faz assim, tum, e a luz acende ou a luz apaga. Ele não tem dimensão da imensidão que é isso, né? O que as pessoas talvez não saibam, porque não tem sido muito debatido publicamente, mas há uma CPI das tarifas elétricas no Congresso Nacional, e lá colegas nossos já demonstraram que as tarifas elétricas do Brasil estão entre as mais caras do mundo. Não sei. Portanto, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 52 estados, só 6 estados têm tarifa mais alta que a nossa, exatamente aqueles que fizeram as reformas mercantis liberais uns 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Qual é o tipo de energia? E que tipo de energia é? E lá, em geral, energia térmica. Veja o Canadá, que tem uma base semelhante à nossa, com rios. As regiões que se mantiveram no modelo antigo têm a tarifa que é menos da metade, muitos deles 1/3 da nossa. Fora que nós temos tarifas caríssimas. Há uma outra investigação que foi revelada nessa mesma CPI que diz que, por erro contratual e mais um conjunto de ações de chamada regulação, normas que a própria ANEEL criou, hoje toda a população está pagando R$1 bilhão a mais por ano nas contas de energia. Está havendo um jogo de empurra-empurra para quem tem a responsabilidade para corrigir este erro. Nós também aqui no Brasil podemos não esperar algo tão avissareiro daqui para frente, porque ao invés de continuarmos a desenvolver nossa base de energia com os rios e complementação térmica com usinas térmicas que só operariam nos períodos de baixa hidrologia, com poucas chuvas durante uma sequência de 2 ou 3 anos, nós acabamos contratando usinas agora nos últimos anos, porque não fizemos os inventários de rio, nós não fizemos o estudo social, o estudo ambiental e o licenciamento, acabamos contratando quase uma Itaipu de poluição, usinas a carvão importado e óleo combustível, que provavelmente vão gerar problemas daí para frente. Então, de maneira que a gestão em geral do sistema elétrico tem deixado a desejar, sim. Eu vou pedir um tempinho para a gente chamar a nossa vinheta, que eu quero continuar falando desse assunto, sobretudo o negócio de Canadá, e também falar sobre compra de energia. Virem, chama a vinheta. Tenho aqui ao meu lado o professor Hildo Sauer, que é professor titular do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP e coordenador do curso de pós-graduação em energia também da USP e ex-diretor da Petrobras. O Hildo, falando em compra, você vê muito, por exemplo, nos Estados Unidos, se falta luz numa região, tem canais em que eles compram energia de outros estados. Como é que é feito isso? E se aqui há alguma possibilidade de fazer isso em termos continentais? Veja, nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, existem 5 regiões elétricas. É como se tivéssemos 5 sistemas interligados. A verdade é que o sistema elétrico brasileiro é muito interessante, muito bem concebido. Muitas vezes tem problemas de gestão e manutenção e outras coisas. Mas não é obsoleto? Não, eu não diria que não. Eu diria que não, mas ele é do tamanho do sistema da Califórnia, que é apenas um estado lá, o nosso. Então, como são 5 regiões independentes... O do Brasil inteiro? O do Brasil inteiro é semelhante ao da Califórnia, que também são sistemas importantes. Uhum. Então, lá existem 5 regiões elétricas que têm baixa conexão entre elas. Existem alguns cabos interligando. Então, quando há problema de falta de energia num ou no outro, essas interconexões são usadas para fazer a transmissão de uma região para outra, mas isso é previamente acertado e negociado. No caso brasileiro, nós estamos caminhando, inclusive, para uma interligação cada vez maior com nossos vizinhos. O que é interessante, quando eu falo que o sistema elétrico brasileiro é muito inteligente, é porque pelo fato dele ter muitas usinas, mais de 100 usinas, dezenas de quilômetros de linhas de transmissão, isso permite com que, de um lado, nós temos as chuvas que são diferentes no Rio Tocantins em relação ao Uruguai, o Paraná, o São Francisco e os outros rios, mas são os principais. Então, essa hidrologia complementar permite que se transmita energia de uma região para outra, dependendo da época do ano. A interligação também tem a complementaridade porque o consumo não se dá na mesma hora em Recife, Porto Alegre, por exemplo, ou Belém.
Então, essas coisas permitem que, com menos investimento, se consiga atender mais consumidores, o maior consumo, com mais confiabilidade, desde que aquilo que foi planejado, projetado, seja assim gerido e seja mantido, e de que os operadores tenham regimes de trabalho, treinamento adequado. Então, eu, pessoalmente, passo a levantar agora, talvez, algumas dúvidas sobre se a reforma feita em 2003 e 2004 foi suficiente. Porque esses fatos que eu citei antes aí indicam claramente, do ponto de vista econômico, não. Mas, e algumas teorias da conspiração que começam a surgir de alianças bolivarianas, de Chávez, Evo Morales, de presidente Lula, etc., e, de repente, disso ter sido algum teste da possibilidade de alguma manobra. Eu estou falando, eu sei que é uma teoria de conspiratória, mas que já circula, não é? E nós temos de Itaipu, por exemplo, que não é só nosso, né? Então, veja, essas teorias... podem mandar em Itaipu sem a gente saber? Não, essa teoria conspiratória... Bom, como eu disse, eu continuo defendendo que, como os dados essenciais estão disponíveis rapidamente, o Operador Nacional de Sistema, Itaipu, Furnas, e todos os dados da rede estão nos computadores, que em poucos dias é possível fazer uma apuração exata do que aconteceu para evitar até esse tipo de especulação, que talvez, provavelmente, não tem fundamento, mas só se pode dar a resposta depois de investigar. Claro. E essa é a obrigação primeira do governo, em vez de dizer que o assunto está encerrado e ficar 20 horas como ficou para dar uma explicação, no mínimo, ingênua. Ingênua mágica. Que não justificava nada. Não, só faltava o ministro Lobão dizer, não, foi um problema de raio, mas nós já estamos fazendo um trabalho aqui com a Mãe de Santo muito poderosa. Santa Bárbara, e Santa Bárbara, Yansan, não vai mais atacar o governo, isso vai ser resolvido, que é uma coisa que... foi surpreendente que Itaipu tenha caído inteira, porque Itaipu, na verdade, são como que se fossem duas usinas eletricamente separadas, somente geograficamente juntas, porque e caíram juntos. E caíram, porque metade da usina Itaipu transmite em corrente alternada, passando por Itaberá, que é onde aparentemente foi o evento iniciador do problema, vem de Itaipu e vai Porã, Itaberá e São Paulo. É metade da usina que tem uma interligação elétrica. O fato de a outra usina de Itaipu, que gera em 50 ciclos, que é a tensão paraguaia e europeia, transmite para o Paraguai, de lá é convertida em corrente contínua e chega aqui em Ibiúna depois. Foi surpreendente o evento. Então, essa investigação é muito importante. Por que essa diferença tão grande entre 50... Aqui no Brasil são 60 ciclos. Isso. Na Europa são 50. Nos Estados Unidos são 60. Mas nos Estados Unidos a corrente mais usada é 110. Na Europa é 220. Eu sei, mas digo, por que há uma diferença tão grande? Veja, isso tem a ver... de sistemas, aliás, uma mistura de sistemas? Isso tem a ver com a história da indústria elétrica. A eletricidade, assim como a indústria automobilística, telecomunicações, são frutos do que a gente chama da segunda fase da segunda fase da Revolução Industrial. Se discutia muito naquele tempo se ia ser tudo em corrente contínua ou alternada. E se for alternada, em quantos ciclos? Cada grupo industrial, por exemplo, Siemens na Alemanha, Westinghouse nos Estados Unidos, Edison, General Electric nos Estados Unidos também, é que acabaram moldando. Então, para onde eles iam, por exemplo, a Light, aqui foi um grupo canadense-americano, a Amphorp, que fica hoje CPFL, também foi americano. Mas teve muita influência europeia, especialmente no Brasil, na Argentina, Rio Grande do Sul, era 50 ciclos. Houve uma decisão nos anos 60, 70, de, no Brasil, unificar a ciclagem para 60. Que no país, pelo menos, é fundamental. No país inteiro. Que seja... Mas em voltagem temos uma grande confusão ainda. A de São Paulo é diferente de outras regiões. Em geral, em torno de 110 a 127, e a outra em 220. De maneira que isso é fruto da história elétrica, da indústria, de quem vendia equipamento, de quem prestava o serviço. É uma confusão que já vem há algum tempo. Vem há mais de 100 anos. Aqui no Brasil há quase 100 anos, porque a primeira instalação importante aqui foi a Light, no Rio de Janeiro, fora as experimentais de iluminação de campos, com usina a óleo, Marmelos, em Minas Gerais, com o Dom Pedro II, e o resto foi em 1900 e pouco.
o sistema para bondes, naquele tempo, principalmente, era iluminação pública e tração elétrica. Depois se espalhou... É Light já, né? Já foi a Light de 1889, por aí. Eu queria que você me explicasse, Hildo, por que quando volta, a luz volta, sim, aí ela fica um pouquinho, aí ela para e aí ela volta definitivamente. A impressão que dá é que começam a procurar, foi aqui, ah, foi aqui. Então vamos soldar. Desliga para a gente não tomar choque. Pronto, pode ligar. Trocando em miúdos, é mais ou menos isso? Não, é mais ou menos o seguinte. No momento que o sistema cai inteiro, é preciso coordenar o seu retorno de maneira que se ir ligando... As usinas têm que estar todas elas coordenadas para estarem na mesma ciclagem exatamente, senão haveria problemas. Então começa-se a colocar usinas em geração, as primeiras, e por uma espécie de corredores de energia, que a gente chama de alimentadores, e progressivamente alimentando essas regiões das cidades. O ONS tem, em coordenação com os operadores, uma programação para cada tipo de evento, porque é preciso equilibrar a capacidade de geração instantânea com o consumo instantâneo, para evitar exatamente que aconteça esse piscar, que é uma mudança de tensão. Qualquer mudança de tensão e de ciclagem pode danificar equipamentos e aparelhos. Então, por isso, claro que 4 horas, como demorou aqui em São Paulo, é indesejável, mas não está longe dos padrões internacionais esse retorno, porque é preciso ter essa manobra inteira de recuperar. Mas é isso que dá esse negócio de voltar e aí tem essa redução parar, um pouco, e aí voltar. Volta e aí começa tem uma programação de começar por algumas regiões que quase não sofrem nada, e as outras, as que são mais pesadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, provavelmente neste caso houve uma opção deliberada de começar pelas periferias e ir levantando, e depois pelas outras regiões menos... Mas isto é normal que demore algum tempo, porque é preciso, como eu disse, equilibrar os parâmetros, a ciclagem, a voltagem, manter dentro do que é determinado pela norma e equilibrando a capacidade instantânea de geração com o consumo. E por isso que, como eles controlam as redes, né, e que vão até a casa da gente. Vem lá da usina por corredores de transmissão, depois chega na cidade, porque a gente chama de alimentadores, aí chega naquelas redes... baianas, mais devagarinho. De alta tensão. E aí vai instantaneamente levantando cada um deles em sequência. Só que alguns esperam mais que os outros. Isso, em termos históricos, mundialmente, qual é o maior apagão de que se tem notícia? De quanto tempo? Bom, na Europa, recentemente, demorou 2, 3 dias para recuperar. Nos Estados Unidos, também aquele que teve uma origem numa árvore, no Canadá, foi em 2005, se eu não me engano. Demorou mais tempo para recompor. Esse aqui levou 2, 3 dias para recompor totalmente o problema. Depende muito do que deu origem ao apagão, de determinar a causa para poder voltar. Teve o famoso apagão que deu muita criança que nasceu em elevador. Não, não vou falar do Minhocão, mas tem muita criança que foi concebida na noite do apagão, né? Dentro de elevadores, etc. É verdade, não é verdade? Isso não é verdade? Você sabe dessa história? É possível, eu acredito que seja possível. Não tenho notícia exata disso, porque de fato são oportunidades, né? É porque você não se interessa pelo dado mais científico da coisa. Que a tecnologia nos dá essa oportunidade de um ambiente mais favorável, luz de velas e tal. Enfim, torna-se ambiente romântico, embora possa ser no construído... elevador, 2 pessoas sozinhas, que sentem atração uma pela outra, trabalham no mesmo escritório, jamais vão poder ter um caso, apaga a luz. Ih, peraí, mas tenta abrir lá em cima. Quanto tempo já passou? Ai, cuidado, espera. É quase que inevitável. 4 horas. 4 horas. Essa é a oportunidade. Eu fico preocupado com casos de claustrofobia, que deve acontecer, né, pessoal? Sim. A pessoa pode processar o governo por claustrofobia? Bom, pode processar por falta de energia e pelos prejuízos. Isso sim. E esse dano moral também, suponho que sim, se o cara demonstrar que esteve sujeito a uma situação de constrangimento em razão de ele pagar um serviço, como eu disse antes,
dos mais caros do mundo para nós, consumidores cativos. Embora no Brasil também existam 666 grandes consumidores, os maiores industriais que consomem mais ou menos 1/4 da eletricidade brasileira, pagando tarifa das mais baratas do mundo. Isso é um outro assunto. Mas todos os que foram lesados durante o apagão ouvi um anúncio. Tem direito a cobrar isso. Aliás, se o seu aparelho doméstico foi... Aliás, isso aí é outra razão pela qual o governo não podia ter declarado o encerramento e o Lula mandou retomar a investigação. Por quê? Mas é que agora, sabendo que a Terra é redonda, isso afeta o raio. O raio não faz a volta, né? Cai direto. Eu estou perguntando que eu vi um anúncio dizendo os consumidores se você teve alguma coisa queimada, você tem que acionar. Em quanto tempo a pessoa recebe? Porque eu acho que teve um apagão, se eu não me engano, em 1912, e tem gente ainda querendo recuperar lâmpadas. A lei de defesa do consumidor e as normas dizem que, feito o laudo técnico, a perícia, eles têm que... Você vai na distribuidora... Quanto tempo para trazer o laudo? Que é que presta o serviço, tem que fazer imediatamente, eu acho. 2, 3 dias, chamou a concessionária, ela tem que ir lá verificar o que aconteceu. O próprio consumidor pode buscar um especialista independente para fazer, se for o caso, depende da circunstância. E aí vem a cadeia de responsabilidades, porque a distribuidora, que é a que entrega a energia aqui na região, no caso da cidade de São Paulo, é a AES Eletropaulo, ela vai ter que acionar a transmissão ou geração. Não, chega assim. Essa é a razão pela qual A senhora não sabe que tinha que tirar essa tomada da parede? A senhora não sabe disso? Televisão, a senhora acaba de ver, tira da parede, tira tudo. Eu já ouvi uma pessoa dizer isso. O direito existe. É evidente que muitas vezes é uma relação muito assimétrica, no sentido de que o consumidor paga a conta e, teoricamente, pela lei tem que ser tratado com respeito, urbanidade, outro adjetivo desse. Esse é o direito. Só que como ele normalmente não é um especialista, isso envolve alguns detalhes técnicos, há circunstâncias em que a coisa vai para o brejo. Vai para o brejo porque as empresas e os especialistas técnicos dela talvez nem sempre tratem como Olha só, Hildo, eu não pude mostrar isso aqui no início, eu queria mostrar no início do programa, mas como nós fizemos aquele negócio todo do apagão, não foi possível, mas é um convite para uma exposição de uma amiga minha. É um trabalho belíssimo da Niura Bellavinha, que é uma artista plástica de Belo Horizonte. E a abertura é dia 17, é hoje. Já abriu, mas vai até dia 9 de janeiro. Então, eu vou deixar com você o catálogo. Muito obrigado. Quero te fazer presente aqui desse catálogo e recomendar. Onde é que vai ser, meu Deus? Onde é que está sendo, aliás? Está no TP? Aonde que está? Ah, que está aqui no TP. A exposição começa amanhã, dia 17 às 19, na Luciana Brito Galeria, que fica na Gomes Carvalho, aqui em São Paulo. Niura, parabéns, você está cada dia mais craque. E eu vou passar o convite, então, aqui para o Hildo. Hildo, e muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui falar um pouco, explicar um pouco, tirar um pouco, porque tem pessoas que ficam aterrorizadas com esse negócio. Realmente ficam em pânico. Depois daquela época de 100 anos atrás, o processo de industrialização e urbanização, a vida humana hoje tornou-se impossível a produção, a convivência sem esse tipo de serviço essencial. E é uma extensão da gente, então... Embora para alguns, certamente, 4 horas pode dar esse efeito que você citou há pouco, mas para a maioria das pessoas é desejável que a luz esteja lá e que quando ele quer, ele apaga a luz porque quer, não porque quem impõe. Se o ministro tivesse uma cultura um pouco mais grega, ele diria que foi Zeus que lançou um raio. O Thor. E acabou o Thor, mas aí já seria também aí é exigir demais. Eu conversei com o professor Hildo Sauer. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco a gente volta.